antes dos adolescentes problemáticos da série Skins. Muito, muito antes dos adolescentes de euforia, que usam drogas como se eles estivessem comendo feijão e glitter como se fossem drogas. Nós temos segundas intenções. Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Neura, sim, mas como sempre você pode me chamar de Neura. E hoje nós vamos atender a pedidos e falar sim de segundas intenções. Ele faz parte de uma grande leva de filmes adolescentes que foram adaptações de clássicos da literatura, que pelas minhas pesquisas que eu fiz num último vídeo, que eu não lembro qual é, começou graças a Romeu e Julieta, do Baz Luhrmann, e criou meio que uma bola de neve de filmes, que depois veio As Patricinhas de Beverly Hills, e 99 até 2001, 2002, uma cacetada mesmo. No outro vídeo que eu falei sobre isso, eu acho que foi o 10 coisas que eu dei em você, eu falei que eram adaptações de Shakespeare, mas eu estava errada, eu dei informações erradas, vou aproveitar e já vou me corrigir. Eles tiveram várias adaptações de clássicos da literatura, no geral. Em 1999, além do 10 coisas que eu dei em você, que é uma adaptação de A Megera Domada, Ela é Demais, que eu falei no outro vídeo que é a adaptação da Megera Domada, mas não é, a adaptação de Pigmalião. Falei errado. Nós temos o filme O, que é a versão adolescente de Otelo, de Shakespeare. Tem um filme que passava muito na sessão da tarde do meu tempo, que se chama Correndo Atrás, que ele é uma adaptação de uma peça de teatro baseada em um autor libertino. O nome desse autor é Cyrano de Bergerac. Talvez eu não tenha falado certo, mas é uma peça de teatro de 1800 e alguma coisa. Nós também temos o filme Dando a Volta por Cima, que ele é de 2001, que é uma adaptação de Sonhos de uma Noite de Verão. E Segundas Intenções, que é a adaptação de um livro chamado Ligações Perigosas, que também teve filme sobre esse livro. E eu, muito recentemente, eu digo hoje, descobri que o filme Ligações Perigosas não tem nada a ver com pessoas fazendo ligações telefônicas de alto risco. Eu sempre achei que era um filme sobre alguma ligação perigosa, mas não! A história é da nobreza francesa. É um livro que satiriza e critica os aspectos da nobreza francesa. E ele foi adaptado 14 vezes já, entre filme normal, filme pra TV, série, minissérie. 14 vezes que o autor do livro postumamente foi creditado no IMDb. Outro paralelo que é engraçado é que eu falei no vídeo do Show de Truman, que é um vídeo que ficou muito legal, vou pôr aqui, eu vou lembrar de pôr aqui, que eu falei que entre 1998 até 2001 a gente estava vivendo um grande avanço tecnológico. Muitas coisas estavam acontecendo muito rápido de uma vez só, e tinha a ideia de mudança de milênio e tal, que fez com que a ficção científica entrasse numa vibe de o que é a realidade? Será que nós somos nós mesmos? E se essa realidade for um programa de computador? E se essa realidade for uma simulação? E se essa realidade for uma mentira? Então a gente teve vários filmes falando sobre isso no meio de ficção científica. Enquanto isso, o meio teen tava tipo, e se a gente pegar um livro de 400 anos atrás e fazer uma versão no high school? O que é engraçado, né? Tipo, eles foram pra caminhos completamente diferentes em questão de tendências. Mas chega de enrolação, vamos falar sobre o filme, que eu tenho muita coisa pra falar sobre esse filme, porque esse filme me revoltou. Que surpresa, né? Esse filme me revoltou. Não, mentira. A gente ainda não vai falar só sobre o filme. Esse diretor, é que assim, eu fui pesquisar porque eu fiquei meio indignada, assim, com a direção que o diretor decidiu seguir. Porque ele é diretor e roteirista desse filme. Inclusive, ele, junto com o autor do livro, são os únicos roteiristas citados como principais. Então, ele teve muito poder de voto nesse filme, tá? Esse diretor, ele roteirizou e dirigiu os 2 belos desastres, que a gente conhece aqui no canal também. Ele dirigiu o primeiro After... E mais um filme que vai sair esse mês aqui no canal, que eu coloquei na minha planilha de organização e eu não sabia que era do mesmo diretor. Vou quase gabaritar esse diretor sem saber aqui no canal. Mas agora sim, é o filme. O filme começa com o nosso protagonista, vivido pelo ator Ryan Phillippe, que eu achava ele perfeito, maravilhoso, lindo, único. Agora eu achei ele tão meio sem gracinha. Ele vive o Sebastian, um garotinho rico e entediado, que tá no psicólogo, na psicóloga. E ele acha que ele tá manipulando a psicóloga loucamente. E a psicóloga, ela é velha de guerra, ela sabe que o cara não presta, então ela só deixa ele falar, porque ele é rico, ele paga bem, e ele faz drama, dá em cima dela, e ela, você não, você é do bem.
Sabe, ela entende o piazinho que ela tá atendendo e ela se faz porque ela sabe que ele não quer mudar. Ele vê uma foto da filha dela e fala, nossa, bonita essa tua filha, hein? E daí ela olha pra ele e fala, ela não é pro teu bico, ela não é pro seu galho, sai daqui. E ele sai de lá com aquele cabelo deprimente dele. Porque se tem uma coisa que a década de 90 não sabia, era lidar com o cabelo cacheado. Todas as vezes que você vê o cabelo do Ryan Phillippe nesse filme, vai ser tipo o cabeleireiro falando em formato de penteado. Eu tentei. Não sabia o que eu tava fazendo, mas eu tentei. Eu usei gel, eu joguei pra cima, eu puxei pro lado e é isso que eu consegui. Não é o que nós queremos, mas é tudo que nós tivemos. Porque o cabelo, tem uma hora que eles puxam umas pontas no cabelo dele. Sofridíssimo aquele cabelo. Sofridíssimo. Ele sai da sala da psicóloga e a psicóloga recebe uma ligação da filha dela. A filha dela tá chorando desesperada porque o cara que falou pra ela que amava ela como a vida tirou fotos dela sem roupa, fez um site, parodiou o livro da psicóloga com a foto da menina que achava que era apaixonada. E esse cara que fez tudo isso é o Sebastian, que é o ator que é vivido pelo Ryan Phillippe. Ele fez tudo isso porque ele estava querendo arranjar briguinha com a psicóloga. Ele iludiu a menina, ele convenceu ela a tirar foto sem roupa, ele fez um site. Se você fazer um site em 1999, você tem que saber programação básica, não tinha um Wix. Ele fez um site HTML, com GIFs que se movem, em 99, só para causar uma mini vingança de alguém que nem tinha problema com ele. Eu vou começar a listar aqui as coisas que o Sebastian faz nesse filme, que vai ser importante pra gente fechar esse filme, sabe? Então, ele comete um crime digital, unicamente pra irritar a psicóloga dele e desgraçar a filha dela, que estava pronta pra ir pra Princeton, e provavelmente não consegue mais por causa desse tipo de vexame. Ele chega na casa dele e ele mora com a não-irmã dele. A mãe dela casou com o pai dele. E antes de qualquer coisa, eu vou tocar o sino do incesto, que vai valer por todo o filme. Eles são irmãos? Não. Eles agem de maneira incestuosa? Talvez. É confuso e desnecessário? Bastante. Então, atenção pro sino, gente. Foda esse filme, porque no livro original os dois não são irmãos, nem por casamento, eles só são da realeza. Ele chega em casa e a Catherine, que é a não-irmã dele, tá recebendo a visita de uma menina chamada Cecile. Ela sempre estudou em colégio de meninas e agora ela vai estudar em um colégio misto. E como a Catherine é muito bem vista na escola como uma menina de ouro, dedicada, gospel, ela busca ajuda popular. Ela busca ajuda da Catherine para guiar a Cecile nesse caminho novo, nessa jornada nova. E ela super aceita, fala, claro, eu tô aqui para ajudar a sua menina. E a Cecile, a primeira vez que eu vi esse filme há muitos anos atrás, e agora, eu tava pensando, nossa, cara, ela parece ser uma criança perto dos outros. E daí eu lembrei que esse filme se passa no high school. Ninguém nesse filme tem mais de 18 anos. Vamos supor, como ela tá pegando a Catherine para ser mentora, tutora dela na escola, a Catherine tem 16, porque ela não terminou o high school, né? Ela tem 16. E a Cecile tem 15. É totalmente possível para uma menina de 15 anos ter aspectos de criança ainda, não ter se encontrado, não tá chegando naquele ponto onde ela tá mais madura e tal. É normal e totalmente possível. A questão é a perspectiva. Inclusive, esse filme vai fazer muito. Porque a Cecile, ela vai ser inocente, ela vai ser ingênua, só que de uma maneira sensual. Ela vai estar com uma camiseta infantil, mas ela vai estar de saia com a perna aberta. Com a perna bem aberta, assim, bastante aberta. Ou ela vai conversar com um rapaz e ela faz alguma pirueta que faça mostrar todas as áreas dela. E, pelo que parece, isso é uma perspectiva do diretor. Como eu posso explicar isso direito sem ficar estranho? O diretor vê maldade na inocência de uma menina de 15 anos e ele demonstra essa maldade no filme. Vamos supor que ele olha para uma criança, uma pré-adolescente, e a maneira como essa criança se porta, para ele, aquilo é sensual. Ela tá vivendo a vidinha dela. Quando ele vai replicar isso no filme dele, ele coloca essa ingenuidade sensual, sabe? Essa sexualidade escondida, mas aparente, de uma pessoa completamente ingênua e inocente. Me dá agonia. Se já no começo você tá pensando, nossa, se você é novo por aqui, oi. Eu sou a Neura. A gente acha pelo em ovo e a gente leva a sério demais os filmes e a gente conversa sobre aspectos históricos da realidade através dos filmes. Então, sim, eu vou problematizar esse filme bastante, tá? Porque ele é problemático. Você é chata, reclamona? Sou. Mas tem dado certo no canal, né? Então, fica pra ver o que acontece até o final, tá bom? Quando a Cecile sai, os dois começam a conversar. O Sebastian tá falando como ele está entediado de pegar as meninas ricas de Manhattan, Nova York, Estados Unidos. E como as coisas que ele faz
com elas não deixam elas chocadas mais. Então ele gosta de ver o sofrimento feminino. Ele gosta de usar elas e ver elas destruídas depois. Faz parte da alegria dele isso. E o fato das meninas não ficarem tão desoladas como ele quer, deixa ele meio entediado, sabe? E daí a Catherine fala, não se preocupe, eu vou acabar com o seu tédio. Deixa eu te contar um negócio. Lembra daquele cara que eu tava saindo em julho? Ele fala assim, aquele que te deu um pé na bunda. Ela, então sim, esse mesmo. Eu fiz várias coisas por ele. E ele me trocou pela Cecile, porque ele viu uma inocência nela que não viu em mim. E ela decidiu que ela vai destruir a vida da Cecile porque a Cecile tem tudo que ela não tem e que ela tem que fingir que ela é, porque ela passa uma imagem de boa moça. Inclusive, ela tem um crucifixo que, na verdade, é um vidrinho pra cocaína. E eu acho que isso explica ela inteira. Ela tem que se fazer pra continuar por cima de todos. Ela se sente muito injustiçada, porque ela não pode ser ela mesma, ela não pode ser exatamente igual ao Sebastian, porque o Sebastian pode ser o maior pegador, salafrário, cafajeste do mundo. Ele ainda é visto na escola como herói. Ela, se ela fizer a mesma coisa, ela vai ser vista como Kenga e ninguém mais vai gostar dela. Então ela tem uma mágoa muito grande por essas meninas que são naturalmente ingênuas, inocentes, que conquistam os homens, que querem pegar ela, mas não querem assumir elas. Então os dois, eles são maléficos igualmente, só que por motivos diferentes. O Sebastian é um menininho rico, que nunca disseram não pra ele. Ele não tem um propósito de vida. E por isso ele decidiu usar todas as mulheres para satisfazer esse ego maldito que ele tem. A Catherine é ruim igual, mas o dela vem de uma mágoa por ela não poder ser quem ela é. Essas perspectivas são importantes. Nenhum dos dois merece salvação, mas isso vai ser importante no final do filme. Por que eles fazem isso? Catherine pede pro Sebastian ajudar ela nesse plano, porque fala, você vai ficar menos entediado e você pode destruir a reputação da Cecile, transformando ela numa grande vagabunda. Então você vai lá, conquista ela, pega ela, tira a pureza, tira a honra dela, a gente conta pra todo mundo, ela é destruída, o cara que me deu um pé na bunda não vai mais gostar dela porque agora ela é uma Kenga, e eu fico feliz, ela fica triste e é nóis. E daí ele fala, não, isso não tem nem graça. Nossa, que bosta. Eu tenho um desafio muito maior. Ele abre a revista e tem a Annette. A Annette participa dessa revista meio que com um manifesto sobre a virgindade. E como para ela é importante se guardar até ter alguém que ela ama. Sebastian toma isso como objetivo. Fala, isso é um desafio à minha altura. Vou desonrar essa menina que tão orgulhosamente mostra a virgindade dela pro mundo. Catherine fala, olha, eu sei que você é um bambambam, mas tem um limite. Você não consegue pegar ela. Ele fala, claro que eu consigo pegar ela. Então os dois fazem uma aposta. Se ele não conseguir pegar a Annette, a Catherine fica com o carro dele, que é o único amor da vida dele. Se ele conseguir pegar a Annette, a Catherine vai disponibilizar todos os buracos que ele quiser pra ele, dela. Onde você quiser pôr, você pode pôr. Por quê? Porque tudo essas conversas que eles vão ter entre eles vão estar sempre se esfregando, se relando, se tocando, se coçando, sabe? É sempre muito esfregativo, assim, tudo que eles estão sempre juntos. E a Catherine, segundo ela mesma, ela é a única coisa que ele não pode ter, já que os dois são irmãos por casamento. Eu falei que eu não ia tocar o sino, mas eu vou. Foda. E daí ele fica fascinado com a ideia de que todos os buracos da Catherine estarão à disposição dele e ele aceita a aposta. A Annette, por coincidência, está na casa do tio do Sebastian. Passando um tempo lá, parece que até a casa dela ser vendida, a Annette, além de ser uma guardiã da virgindade, ela também é filha do diretor da escola, porque eles são adolescentes. Da escola. E ela tá passando uns dias na casa do tio do Sebastian, e o Sebastian aparece lá pra conquistar ela. E ele, no começo, ele é todo ele mesmo, perguntando qualquer coisa, porque assim, as outras vezes que ele deu em cima das meninas, era um negócio assim, oi, vamos almoçar? E a menina falava, claro. Enfim, essa era a conquista dele. Não precisava fazer muita coisa. Com a Annette, ele teve que trocar mais algumas palavras. Daí ele fala, eu li a matéria na revista. Você acha mesmo que você tem que falar essas coisas pra todo mundo? E ela, tem gente que gosta, né? Eu acho que nós não temos maturidade o bastante para lidar com esse tipo de relacionamento ainda. Você é lésbica? Ele fala isso. Ela, não. Mas parece lésbico da tua parte achar isso. E daí ela fala que não confia em nada que ele fala porque ele sabe o quanto ele não presta como pessoa. Ele fica, como assim você sabe disso? É verdade, mas como assim você sabe? E ele vai tentar descobrir como que ela sabe que ele não presta. Ele faz o quê? Ele vai conversar com o melhor amigo gay dele. Porque ele pode ser um psicopata assassino maldito, mas ele não é homofóbico. Olha que legal. Ele vai conversar com o melhor amigo dele para tentar achar uma conexão, porque ela é do Kansas. Quem do Kansas conhece ele para falar mal dele pra Annette? E tem um esportista que
o Sebastian pegou a namorada desse esportista e falou, deve ter sido esse cara. Esse cara falou mal de mim, por quê? Porque eu peguei a namorada dele enquanto eles estavam namorando. Amigo gay fala, não, eu pego ele toda semana, ele vai lá no quarto. Não liga pra mulher, não. Então vamos resolver isso. Daí os dois fazem um combinado. Enquanto o Sebastian tá tendo o combinado dele com o amigo gay, Catherine chega na casa da Cecile e ela tá tendo aulas de violoncelo. Ela é também objeto da luxúria do professor de violoncelo, porque eu falei, todos os meninos são apaixonados pelas meninas virgens. Mas ele também está apaixonado por ela. Depois, a Catherine, parecendo uma viúva, no ápice dos seus 16 anos, com um chapéu preto, um óculos preto, leva a Cecile no parque para ensinar ela a beijar. Essa cena de ensinar ela a beijar é a cena mais conhecida do filme. O filme ficou conhecido sobretudo por causa disso, porque duas meninas se beijam. Que coisa, né? E enquanto elas estão no parque, a Cecile conta que tem esse piá que tá apaixonado por ela e que ele acabou de dar o fora numa doida bulímica que tava apaixonada por ele. Ela já fica tipo... Ele me chamou de doida bulímica, que filho da puta. Mas ela não liga porque ela tá apaixonada pelo professor de violoncelo que manda várias cartas de amor pra ela. As cartas, inclusive, no livro, todo o livro é contado em cartas. Cartas que os dois membros da nobreza francesa mandavam um pro outro. Então vai ter muito elemento carta nesse filme por causa do livro. E ele escrevia várias cartas de amor pra ela, e ela pergunta onde estão as cartas de amor, e ela fala que tá embaixo da casinha de boneca dela. E, obviamente, a Catherine vai usar isso contra a Cecile, já que o objetivo dela é destruir a Cecile por tudo que é possível. Voltamos pro Sebastian e pra Annette. A Annette não foi traumatizada bastante pela igreja, tá? Porque o Sebastian tá na piscina, uma piscina riquíssima, ela chega e ele fala, nossa, eu comprei essa mochila pra você começar as aulas. E daí ela fala, nossa, obrigada. E daí, quer nadar comigo? E ela fala, tá bom. E ela vai nadar com o menino na piscina, só os dois. Gente, não é assim que traumatiza uma criança crente. Cara, tá aparecendo na minha timeline do Instagram um homem que eu não sei porque o Instagram decidiu que ele vai me mostrar isso eternamente. E ele continua aparecendo nos meus reels. Eu tô tipo, mano, sai daqui, eu tô quase bloqueando. Ele é tipo o grande senhor do namoro gospel, assim. E é sempre uma coisa tão assustadora, é tipo, nunca fique no escuro. Nunca fique sozinha com o rapaz. Nunca fique na horizontal com o rapaz. Nunca encoste no rapaz. É sério, dá muito trabalho. Eu lembro que eu li numa revista gospel quando eu era novinha, que a explicação era assim, você tem que imaginar que existe uma moeda entre os seus joelhos. Por todo o date, você não pode deixar essa moeda que está entre os joelhos cair. Ou você imagina que Jesus está te olhando. Você faria o que você faria se você imaginasse Jesus olhando pra você? Traumas, né? Traumas. Se vocês tiverem mais histórias traumáticas pra você se manter longe de todo homem até você casar e daí você tem que ficar perto do seu homem pra sempre, me contem nos comentários. Mas sim, ela imediatamente aceita ir pra piscina com ele e conversar muito pertinho com muito pouca roupa, o que a gente não faria assim no passado. Mas tá faltando resiliência pra essa menina. Eles começam a conversar e ela fala que ela sabe de tudo sobre ele, mas uma coisa que me incomoda é que na piscina tem um mini barquinho à vela, tão bonitinho. Por que ele tá lá? Ele é um barquinho à vela decorativo? Barquinhos à vela decorativo era uma coisa que existia na casa de ricos nos anos 90? Ele tem uma função secreta? Ele filtra água? Eu queria tanto saber mais sobre aquele barquinho à vela. Primeiro que ele é fofo. Segundo, por quê? Por que ele existe? Essas são as verdadeiras perguntas que precisam de resposta. Mas não tivemos. Ele continua dando em cima dela e fala, você não é meu tipo. Você é bonito e inteligente. Amiga, você ajuda. Você volta a falar... Como que eu vou gostar de você com esse corpo maravilhoso, essa boca linda? Você não é meu tipo, você só é gato. Eu só te quero bastante, mas não porque você é meu tipo, porque você não é. E ela sai e vai embora toda vencedora porque ela não caiu na conversinha dele de novo. E ele tá tipo... Segunda vez já, que absurdo. E o barquinho lá! O barquinho que é o mais importante tá lá e ninguém me diz pra que tem aquele barquinho. Ele sai da sedução na piscina e vai direto pro quarto do amigo gay, que está enroscado com o esportista. Ele chega com uma câmera, tira várias fotos dos dois juntos para usar como chantagem. E ele pergunta, por que você falou mal de mim pra Annette? Sou tão legal, eu não falei nada. Você falou sim, quem que falou? Não fui eu. Fala, então tá, ó, você vai descobrir quem falou e você vai falar bem de mim pra Annette, senão eu mostro essa foto pra todo mundo e sua vida e sua carreira tá tudo acabado. E ele faz isso facilmente. Ele vai lá, descobre que quem escreveu a carta pra Annette foi a mãe da Cecile, que odeia ele. E ele fica horas falando, não, você tem que ver como o Sebastian é um menino esforçado, do bem,
Ele só parece isso, mas na verdade ele é um docinho. Ele mente horrores pra melhor amiga dele, que afinal os dois são BFFs, porque ele não quer que todo mundo saiba que ele gosta de meninos também. Agora o Sebastian e a Catherine têm motivos para acabar com a vida da Cecile. Sebastian quer acabar com a vida da Cecile porque a mãe dela prioriza muito a pureza da filha e os valores morais e o fato de ela ser uma menina honrada e decente. Então agora ele também quer acabar com a honra da menina pra se vingar da mãe que mandou uma carta avisando a menina pra ela ficar longe dele. E a Catherine segue firme com o plano dela, né? Então agora os dois estão juntos nesse rolê. Catherine conta pra mãe da Cecile onde estão as cartas de amor. Ela fala que não quer que a filha dela namore com alguém negro. Demite o professor de violino. O professor de violino conversa com os irmãos que estão posando que nem um casal na frente dele. E eles falam, não, a gente quer ajudar você. Olha, essa carta aqui, quem escreveu foi a Cecile pra você. Mentira, ela não escreveu nada. Você não quer escrever uma de novo e a gente manda pra ela? Ele fala, mas por que vocês querem me ajudar? Ele fala, porque a gente quer a alegria da Cecile. E com a carta do professor de violino, eles têm uma desculpa pra atrair a menina pra casa deles. Por um segundo, o psicopata do Sebastian tem um fiozinho de sanidade, de consciência e fala, você tem certeza que você quer fazer isso? Porque você vai estar destruindo a vida de uma menina, adolescente inocente à toa. E daí a Catherine faz todo um discurso que explica a motivação dela. Fala, cara, você pode ter essa consciência porque pra você é fácil, você pode fazer a merda que você quiser que não acontece nada. Eu tenho que fingir que sou uma santa, porque a coisa mais absurda que pode acontecer na nossa sociedade é uma mulher que tem autoestima e que gosta de sexo. Você acha que eu gosto dessa vida? Você acha que eu gosto de ficar me fazendo? Você acha que eu gosto de ver você fazendo o que você quiser e eu não posso fazer nada? E daí no final os caras que eu gosto me trocam por essas meninas puras, inocentes, chatinhas? Não! E daí ele fala, tá bom. Tá bom, a gente vai fazer isso. Eles atraem a menina pra casa deles. O Sebastian embebeda a Cecile, tira fotos dela com pouca roupa e fala que vai beijar ela, mas não na boca. Porque ela tá bêbada e ela é facilmente influenciável. Se tem uma menina que é influenciável, é essa menina, ela é bem influenciável. Ela deixa, só que ela deixa meio que por pressão, porque no outro dia ela vai conversar com a Catherine e fala, o seu irmão se aproveitou de mim. Catherine fala, nem se preocupa, não, o que você tem é normal, agora você virou uma mulher. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que transar mais com ele, transar mais com todo mundo que você vê na sua frente. Assim você vai ter bastante experiência quando você for transar com o professor de violino. E daí ela olha pra ela e fala, mas isso não vai fazer de mim uma vadia? Então ela fala, não, se ninguém souber, você não é uma vadia. Então ela tá firme, hein? Ela tá firme nesse rolê de acabar com a vida da Cecile. Cecile obedece e perde a virgindade dela com o Sebastian. Sebastian trata ela como um pedaço de lixo amassado depois que eles terminam. Ela tenta conversar com ele, ele joga ela pra fora da cama, manda ela ficar quieta. Ele não quer mais nem olhar pra ela depois que ele termina isso. Por algum motivo, todo mundo vai almoçar no mato, assim, né? No jardim. Todos. A Annette, a Cecile, a Catherine, jovens estão lá almoçando e por algum motivo a Annette e o Sebastian vão fazer voluntariado num asilo. Ele trata a velhinha que nem ela fosse doida, não que ela tivesse sã, mas fosse doida, e os dois voltam juntos no carro e ele conseguiu ser sincero com a Annette pela primeira vez como uma mulher. Que ele tá se fazendo, falando, ai, adorei conversar com os velhinhos. Ela fala, é mesmo? Ele fala, não, odeio fazer caridade. Então fala, tudo bem, você não é uma má pessoa por isso. E daí ela começa a fazer careta pra ele, porque ele leva a vida muito a sério, sabe? E daí as caretas fazem ele rir. E daí quando ele ri, ele pensa, quem é essa mulher que não é como as outras garotas, que faz careta e eu rio? Quem é essa mulher que eu não tenho vontade de destruir a vida? Meu Deus, uma pessoa. E daí ele começa a olhar pra ela como se ela fosse uma pessoa. É incrível esse momento, porque ela fez careta pra ele. E ele riu. Isso deixou ele muito balançado. E agora eles estão meio que num negocinho, assim. Eles estão... Ela pega na mão dele. Ela tem um namorado. Sabia que ela tem um namorado? Então, a Annette tá saindo com alguém que tá viajando pela Europa. Ela tem um namorado. Ela pega na mão do Sebastian. Os dois vão embora, assim, de mãozinhas dadas. Olha, viu como dá pra ser Kinga mesmo sendo virgem? Que feio, Annette, hein? Nossa Senhora. Logo depois disso, ela tá sentada sozinha no mato, lendo. Ele vai lá, ele beija ela, aceita o beijo. Os dois estão se beijando. Ele tá mais forte no beijo ainda. Ela fala, não, a gente não pode se ver mais. E daí ele fala, por quê? E daí ele faz todo um drama. Você quer negar os seus sentimentos? Eu não consigo, eu te amo, eu quero muito ficar com você. Por que você faz isso comigo? E o namorado lá, na Europa, não conseguindo passar nos postes do tamanho do chifre dele. E ele não entende por que toda vez que ele sai na rua, pega um fio e ele tem que cair pra trás. De tanto chifre que ele tá levando da menina que ele achou que era um anjinho na terra, mas não. Ela olha pra ele e fala, eu não consigo me controlar perto de você. E daí ela sai correndo. Dramática.
Ele vai no quarto dela, já que tá todo mundo morando na mesma casa, incrivelmente, bem mais fácil assim pra história acontecer. E ele fala, eu vou voltar pra cidade. Ela, por quê? Ela, porque você tá me magoando. Você tá jogando com os meus sentimentos. Nossa, que homem falso. Você uma hora tá quente, outra hora tá frio. Você é uma hipócrita, porque você fala que espera o amor pra poder se relacionar com alguém, mas quando o amor bate a sua porta, você não aceita. Nossa, que piazinho insolente. Que vontade de socar a cara dele. E daí, ela publicou uma matéria na revista. Fala, não, pera, vem aqui. E daí ela fala, bora pra briga. E ela chama ele pra fazer o tango do demônio. Chama ele pra fornicar. E ela vai com vontade, tá? Pega ele pelo cinto, assim, puxa. E daí ele lembra. Ela é uma pessoa legal. Eu não posso usar ela dessa maneira porque ela é uma pessoa legal e ela é a única pessoa que eu conheço, assim, tipo, mulher, que é um ser humano e mulher ao mesmo tempo, que eu posso fazer. Daí ele sai correndo, porque ele ama ela demais pra tratar ela como objeto. Ela, que facilmente se entregou pra um cara que tentou com mais empolgação, se sente ultrajada, né? Porque ela meio que largou de todos os ideais dela pra ficar com ele. E ela vai embora, porque o ego dela tá ferido. Eu também ficaria com o ego ferido, sinceramente, no lugar dela. Ele logo depois vai atrás, e daí dessa vez eles fornicam. Fornicam com alegria e felicidade, os dois juntos, com consentimento. E agora os dois se amam pra sempre. A Annette pegou todas as bandeiras vermelhas pra fazer uma capinha de proteção, assim, ó, pra não ver. Ela pegou um cabresto, assim, então, tipo, pegou as bandeirinhas vermelhas e fez um cabresto. Ela tá ignorando tudo que esse homem é e não presta. Eles são super apaixonados, eles ligam pra falar que se amam. Catherine percebe que eles estão apaixonados e fala, você é patético. Você poderia sair da escola como uma lenda, mas você vai se vender por essa sonsa. Sério mesmo que você vai fazer isso? Eu não acredito que você vai fazer isso. Você não vai só estragar a tua, você vai estragar a imagem dela. Ela escreveu um artigo na revista falando. E daí ela perde a virgindade com você, que é o mais salafrário de todos na escola. Ela é filha do diretor da escola. Você vai acabar com a reputação sua e da menina. Você tem noção como você é essa pessoa horrorosa? E daí ele fala, nossa, é verdade. Agora que você falou, verdade mesmo. E ele vai lá e termina. Só que agora a gente tem um novo Sebastian. Ele vai estar sempre com uma lágrima de crocodilo caindo no olho dele. O olho não tá vermelho, ele tá a lágrima sozinha, assim, chorando. Ele vai lá e fala, Annette, você foi só mais uma conquista, eu amo outra pessoa, eu fiz tudo isso porque eu queria te comer. E ela fala, não, eu te conheço de verdade. Não conhece, eu não tenho a menor ideia. Você não é assim. Ele era assim. Até 2 segundos atrás. Agora ele tem uma lágrima e uma nova mudança de perspectiva. Ele fala, não, eu sou esse lixo, eu não me importo com você. E dela, não, você está me magoando, eu sei que esse não é o verdadeiro você. É o verdadeiro eu. É sim. Quando o homem fala, você acredita? Ele é bem isso, na verdade. Assim, ele falou exatamente o que ele é. Não é porque agora ele pensou, nossa, mulheres são gente também. Não. Nossa, a Annette é uma mulher que também é uma pessoa que ele mudou. Não, ele é exatamente isso. Ela fala, eu não acredito em você. E daí ele fala, me desculpa. E daí ele sai com a lágrima dele. Aquela lágrima solitária dele. E ele sai embora correndo. E os dois choram, cada um do lado. Ele tá desiludidíssimo. Ele chega chorando. Com o sorte tanto que ele tá chorando. Você entende que ele tem sentimentos agora. E que ele terminou com a Annette, mas que ele também reuniu a Cecile com o professor de violino, e agora os dois estão juntos naquele momento, que deixa ela brava. Por quê? Porque Catherine também estava pegando o professor de violino. E uma das conversas que eles têm nessas brigas, idas e voltas, o professor de violino tá debaixo da cama. Então o professor de violino pegou a Catherine. Os dois, ele tava só de cueca. Ele aceitou as investidas da Catherine. Só que como ele foi reunido com a Annette, ele escreveu uma carta se despedindo, que deixa a Catherine fudida da cara, né? Fudida da cara. Catherine tá queimada porque agora ela também perdeu o professor de violoncelo pra menina que era virgem, agora não é mais. E ela fala, você é só um brinquedo na minha mão. Eu falei pra você terminar com ela e você terminou. Você é só mais um dos meus brinquedos manipulativos. Ele faz o quê? Ele decide contar a verdade pra Annette. Como ele faz isso? Por todo o decorrer do filme, esse homem tinha um diário. Diário não, ele tinha um scrapbook. Por que um scrapbook não era assim? Porque ele imprimia as fotos das meninas que ele pegava e colava no diário com a foto em volta. E ele fazia desenhos. Ele fazia aramados. Então ele era o rei do scrapbook. Cada página era uma conquista diferente. Então, se ele foi verossímil, porque ele gostava das maldades que ele fazia, tá escrito como ele destruiu a vida de várias mulheres de várias maneiras diferentes. Um livro dicionário desse tamanho assim. Uma das páginas fala mal da Catherine. E também tá escrito a aposta que ele fez para tirar a virgindade da menina. Ele entrega o diário e fala, olha, pra você conhecer o verdadeiro eu. Te amo, volta pra mim, eu só fui feliz quando eu era com você. Ele entrega o livro, o diário do jovem psicopata, pra ela
porque ele acha que se ele mostrar o quão fora da casinha ele é, ela vai entender e perdoar ele. E ela entendeu e perdoou ele. Incrível, né? Incrível. Enquanto ela tá lendo o diário, o Sebastian tá em algum canto chorando a única lágrima dele, parada, assim, que não sai, não mexe, cauterizou a lágrima dele. Catherine liga pro professor de violoncelo, que está com a Cecile na cama e fala, meu irmão tentou me bater. E outra coisa, ele pegou a Cecile. E ele fica bravo porque a Cecile perdeu a virgindade com o Sebastian. Só que ele tava pegando a Catherine. Entende os dois pesos e duas medidas que fica da putagem ele fez? E ele foi fazer o quê? Pegar o Sebastian de pau. Vou bater nele porque ele tirou a honra da minha menina, indiferente do que eu fiz. A Annette lê o diário e sai correndo para encontrar o Sebastian porque ele tá qualificado, assim, que arco top de retenção, né? Ela descobriu que ele humilhou várias mulheres e de alguma maneira isso fez ele ser perdoado. Não sei. Ela tá correndo, Sebastian está chorando no parque e o professor de violoncelo está indo bater no Sebastian. Sebastian e o professor de violoncelo caem de pau juntos no parque. Por quê? Porque ele pegou a Cecile. Mesmo eles não estando juntos e mesmo ele tendo pegado a Catherine nesse meio tempo. E os dois estão brigando fortissimamente. A Annette aparece, tenta separar os dois. Ela acaba caindo no meio da rua e daí, para salvar ela, o Sebastian acaba morrendo. Oh, que tristeza, que tristeza. Ele morre, tá tendo velório. Catherine tá se fazendo de idiota, assim, com muita propriedade. Tá falando, ai, sou do drama. Ela, tipo, tá fazendo elogia do velório. A Annette pega o diário dele, faz várias cópias e entrega para todo mundo em volta para queimar o filme da Catherine na frente de todo mundo. Dizendo que ela tem vício em cocaína, que ela é bulímica, que ela é manipuladora. A imagem dela tá completamente acabada e o filme acaba com a Annette empoderada com um carro top do Sebastian. E o Sebastian acaba no filme com um completo arco de redenção. Ele sai purificado e santificado. E isso me fodeu tanto a vida! Como? Como que isso vai fazer sentido? Ele entrega pra ela um diário dizendo como ele foi filha da puta com todas as mulheres na história e ela entende, esse homem merece o meu perdão. Eu vou imprimir esse livro que queima o filme dele. Entrega um monte de mulher pro fogo também, né? Porque tem todas as meninas com foto. Ela divulga assim pra geral e só a Catherine leva. Eu fiquei tão descaralhada da cabeça com esse final que eu fui procurar a história, né? Foi quando eu me interessei pelo livro. No livro, é muito parecido tudo o que acontece. Então, os personagens têm os mesmos nomes, os eventos são os mesmos que acontecem no filme e no livro. O fato do diretor/roteirista ter transformado a nobreza francesa em meninos jovenzinhos ricos de Nova York é uma adaptação legal, é um paralelo legal. A única coisa que o diretor decidiu mudar é o arco do Sebastian. E isso me deixa um pouco estressada. Por quê? Porque no livro, a ideia, como eu falei no começo do vídeo, é satirizar a nobreza francesa e como, onde ela encosta os dedos, tudo acaba em destruição. Então ninguém sai ileso. É uma tragédia. Todo mundo morre ou acaba destruído no livro. Todos. Igualmente. Massa, né? Achei interessante. O diretor decidiu no filme que a única vilã realmente era a Catherine. A Catherine não merece redenção, ela não merece respeito, ela não merece perdão, ela não merece nada. Mesmo no contexto que ele criou, ela faz coisas erradas, ela faz coisas muito erradas, mas ela está como sobrevivente da sociedade. Sebastian não, Sebastian faz tudo isso por tédio, porque ele pode. Ele merece a redenção, ele merece o perdão de todo mundo, ele consegue sair completamente perdoado. Catherine tem que ser destruída. No livro, faz sentido as cartas do livro destruírem a Catherine, porque ela perde a honra dela. As cartas mostram como ela é manipuladora e ela contrai sífilis. E ela fica com sífilis ou rubéola, se não me engano. E ela fica com o rosto todo desfigurado. Então ela não tem nem a beleza e nem a honra dela. Ela se ferra. O Sebastian morre num duelo com o professor de violino. Então ele também se ferra. No livro, o Sebastian, ele se apaixona pela Annette, só que ele não sabe lidar com o amor. Ele só conhece o amor como manipulação. Então ele prefere se afastar da Annette e continuar vivendo a vida tóxica dele do que continuar com ela e ter que se expor, ter que ser vulnerável. Ele se arrepende depois, mas ela não aceita ele de novo. Por quê? Porque ele não presta. Então ele acaba desgraçado da cabeça. E ele paga pelo que ele fez. Ele não acaba com ninguém. Nesse filme, ele sai como herói.
Ele sai como tipo, eu tentei, eu fiz uma coisa. Ele não fez nada melhor. Ele continua sendo filha da puta pra todo mundo. E não faz sentido aquele diário do pecado que ele tem fazer a Annette perdoar ele. No livro faz. No livro todo mundo morre fudido, ferrado. Nesse, eles deram uma redenção que não tem lógica. Vocês conseguem entender meu ponto? Eu sinto que eu tô meio confusa. No livro, a morte do Sebastian é uma punição por ele ter feito tudo isso. No filme, a morte virou um ato de redenção. Ele morreu como um mártir. Ele morreu como um herói. Ele não fez nada de bom nesse filme inteiro e ele morreu como um herói. Todos os homens nesse filme são tratados como vítimas da manipulação feminina. Só elas não, só a Caterina é a vilã. E ela paga no final por isso, por ela ser uma vilã, ladra, manipuladora que transforma todos os homens em brinquedos na mão dela. E isso me fodeu a vida, porque não faz sentido pra história. Nem pro livro, nem pro filme não faz sentido. Ele tinha que se foder igual. Mas é isso. Vocês gostam de Segundas Intenções? Eu peguei raiva, mas eu vou assistir a versão original, que é o Ligações Perigosas, pra ver qual que é do Ligações Perigosas, que eu fiquei curiosa agora. Se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal. Dá uma olhada na minha descrição. Tem grupo no Telegram. Tem formulário de indicação de filmes, olha que top. Se você acha que eu serei útil pra alguém, me mostra pra alguém. Talvez essa pessoa goste. E se você quer ser membro do canal, você pode ser membro do canal. E a gente se vê na próxima semana ou a qualquer momento.